as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Os olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Bem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Quero ler o texto de Isaías capítulo 12. Isaías 12, de 1 a 6, diz assim: Naquele dia dirás, graças te dou, ó Senhor, porque embora te tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou e tu me confortaste. Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Tirareis águas das fontes da salvação com alegria. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai conhecidas entre os povos as suas obras, proclamai como o seu nome é majestoso. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Boa noite para todo mundo que está ao vivo aí, todo mundo que está no Facebook. Compartilhe o link, divulgue aí a nossa página e sejam todos muito bem-vindos. A gente vai cantar mais uma música, mais um cântico, antes da gente meditar na palavra do Senhor. E eu queria que você fizesse dessa canção agora a sua oração e depois a gente vai ouvir a palavra de Deus. Vamos lá? Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar
sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Quero convidar você para orar junto comigo. Nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento. Agradecemos ao Senhor pela bondade, pela fidelidade, pela misericórdia do Senhor que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege. Obrigado pela paz de Cristo que excede todo o entendimento e que nos guarda, mesmo em meio a tanto caos, mesmo em meio a tanta dor, a tanto sofrimento. Mas ainda assim, ó Deus, nós podemos em Cristo desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento. Deus, obrigado, porque no Senhor nós temos descanso para a nossa alma. Ó Deus, louvado seja o teu nome nessa noite. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E a minha oração é para que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite para todo mundo que está online. Quero agradecer aos meninos que estão aqui comigo hoje. Hoje a gente está em um formato um pouco diferente. A gente está aqui no estúdio do Max. Quero agradecer pelo espaço, momento de divulgação. E eu gostaria de ler com você nessa noite o texto que está em Jeremias. Jeremias capítulo 10, de 1 a 16. Semana passada a gente começou uma série de mensagens chamada Crer ou Não Crer, Eis a Questão. E na semana passada a gente olhou para o texto de João capítulo 20, aquela história de Tomé, que ele duvida da ressurreição de Jesus Cristo. Tomé ele tem que lidar ali com a sua dúvida, com a sua falta de fé. Ele queria ver Jesus, ele diz, olha, se eu não ver Jesus com os meus próprios olhos, se eu não tocar nas suas feridas, de maneira nenhuma eu vou crer. E depois, na semana seguinte, quando ele se encontra com Jesus, Jesus diz para ele, olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E a gente vai continuar nessa noite trabalhando com esse tema. Crer ou não crer, eis a questão. E Jeremias 10 diz assim, Jeremias 10, de 1 a 16. Ouvi o que o Senhor tem a vos dizer, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles espantam-se as nações. Pois as práticas religiosas dos povos são inutilidade. Corta-se do bosque um pedaço de pau que é trabalhado com um machado pelas mãos do artífice. Eles o revestem com prata e ouro, firmam-no com pregos e martelos para que não se caia. São como um espantalho num pepinal, não podem falar e precisam de quem os carregue, pois não podem andar. Não tenhais medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem.
Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o temor, porque entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não existe ninguém semelhante a ti. Mas todos eles são insensatos e loucos, são instruídos por ídolos feitos de pau. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. O trabalho do artífice e do fundidor é vestido de azul e púrpura. Todos eles são obras de peritos. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra estremece diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua ira. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra, estes desaparecerão da terra e de debaixo do céu. Ele fez a terra com o seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com a sua inteligência. Quando ele faz soar o seu trovão, logo há tumulto de águas no céu, e ele faz subir das extremidades da terra os vapores, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem é ignorante e não tem conhecimento. Todo fundidor é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as imagens que funde são falsas e nelas não há fôlego. São inúteis, fabricação enganosa. Quando vier o castigo, perecerão. A porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o que forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém. Eu quero orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, e depois a gente vai olhar para esse texto. Pai querido, mais uma vez nós estamos diante da tua palavra, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ilumine, que o teu Santo Espírito abra o nosso coração e a nossa mente nesse momento, que a tua palavra entre em nós e frutifique, e que o Senhor, ó Deus, transforme tudo aquilo que precisa ser transformado em nós, muda aquilo que precisa ser mudado em nós, ó Deus, nos faz mais semelhantes a Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tem um jornalista, na verdade, da Austrália, e aqui também deve ter vários que fazem isso, né? Mas tem uma coluna de um jornal na Austrália que geralmente, regularmente, esse jornalista ele zomba dos famosos, das estrelas de esporte, por exemplo, que atribuem o seu sucesso a Deus. Então você já viu aquelas entrevistas de jogador de futebol, por exemplo, né? Quando eles ganham uma partida ou eles saem vitoriosos de uma partida e eles atribuem o sucesso a Deus. Graças a Deus nós vencemos, graças a Deus por isso. Então, tem muito disso, né? E esse jornalista, nessa coluna, ele regularmente zomba dessas estrelas do esporte que atribuem o seu sucesso a Deus. E ele faz algumas alegações, né? Ele é muito irônico e ele diz assim, se eles estão atribuindo o sucesso a Deus, o que acontece quando eles não ganham a partida, então? Será que Deus está de folga? E se os dois lados tiverem duas pessoas piedosas que atribuem o sucesso a Deus, e essas duas equipes divinamente abençoadas fossem jogar uma contra a outra? Quem sairia vencedor? E ele faz, então, esse tipo de crítica, esse tipo de zombação. E às vezes você pode até pensar, olha, esses questionamentos são bem fraquinhos, né? Esse jornalista fala do que ele não está entendendo, do que ele não conhece, ele zomba de algo que ele não sabe direito. Mas a gente precisa admitir que a crença em Deus, ela pode ser bastante conveniente e bastante confortável. O texto que a gente leu de Jeremias, a gente vai examinar, à luz desse texto, né, algumas críticas que ateus fazem, por exemplo, né, principalmente esse novo movimento aí do novo ateísmo. Então a gente vai examinar como que essas críticas que são feitas aos religiosos, elas podem nos levar a uma reflexão, uma questão importante. E a pergunta é:
Que tipo de Deus nós acreditamos? Em que Deus nós acreditamos quando nós falamos que cremos em Deus? Qual Deus que nós estamos nos referindo quando nós atribuímos o nosso sucesso a Ele? Então a gente vai pensar sobre essas questões. Em que Deus nós acreditamos? E um dos temas desse novo ateísmo, dos novos ateus, é que eles acreditam que tudo deve ser explicado cientificamente, tudo deve ser explicado, comprovado ali num tubo de ensaio. Então, um dos temas que eles criticam é isso, que Deus ele precisa ser explicado a partir da ciência. Deus ele precisa ser explicado a partir de evidências científicas ou naturalmente. E tem vários cientistas e várias pessoas desse movimento, do novo ateísmo, escrevendo sobre isso e atribuindo Deus, ou a religião como se fosse uma criação humana. Então, por exemplo, tem um cara chamado Michael Shermer, e ele escreveu um livro, e no livro ele diz assim: eu acredito que há evidências convincentes de que os seres humanos criaram a Deus e não o contrário. Então, olha só, ele escreve todo um livro, em 2011 ele escreveu esse livro, e ele afirma isso: olha, eu acredito que existem mais evidências de que os seres humanos criaram a Deus do que o contrário, do que Deus criou os seres humanos. Outros novos ateus, eles vão oferecer algumas explicações semelhantes. Tem um outro cara chamado Daniel Dennett. Em 2006, ele escreveu um livro chamado... O livro dele chama assim, Quebrando o Feitiço, a religião como um fenômeno natural. E ele faz, então, todo um estudo gigantesco para mostrar várias teorias possíveis sobre a origem da religião. E a conclusão que ele chega é essa, é que Deus, ele de fato, ou a religião cristã, ou essa realidade de Deus, é uma criação humana. É uma criação humana. Todos esses argumentos, se a gente for olhar para a história, principalmente na história da filosofia, eles estão seguindo a tradição de um filósofo alemão chamado Feuerbach. E Feuerbach, século XIX, foi um dos grandes... Ele influenciou várias pessoas, entre eles Karl Marx, gente boa. Foi influenciado por Feuerbach. E ele argumenta o seguinte, que a religião é uma expressão da consciência humana e a ideia de Deus é uma projeção da natureza humana. Então é isso que ele está defendendo. Eu preciso estar no controle das coisas. Então, para que eu possa continuar no controle das coisas, eu vou abraçar agora essa ideia de que Deus ele deve refletir a minha natureza. Deus ele é um ser criado para me manter confortável, para me manter na zona de conforto e para garantir que eu tenha aquilo que eu desejo. Então, por isso, eles vão dizer, Deus é uma criação humana para massagear o ego das pessoas. Antes desse cara chamado Feuerbach, teve vários outros pensadores que tentaram mostrar que o mundo ele podia ser entendido sem Deus, sem a realidade de Deus. E Feuerbach, então, ele dá um passo adiante, ele vai tentar mostrar de onde vem a crença em Deus, para mostrar para a gente como a fé em Deus é um problema. Porque é uma criação para nos manter no controle, para nos deixar confortáveis. Então ele argumenta que a crença em Deus, na verdade, olha o que ele vai dizer, suprime a nossa compreensão da infinidade do ser humano. Ou seja, para você enriquecer a Deus, o homem precisa se tornar pobre. Para que Deus seja tudo, o homem não deve ser nada. Então ele diz isso, por isso a fé é um problema. Então a crítica deles é basicamente essa, que os cristãos eles criaram ou eles inventaram um Deus para nos servir. Um Deus para se adaptar ao nosso estilo de vida. E aí, no entanto, essa realidade de Deus ela se torna um tanto quanto confortável. Não nos tira da zona de conforto.
Diante de tudo isso, diante de todos esses fatos, né, da história, eu queria pensar com você que talvez exista nessa crítica que eles fazem algo que a gente pode aprender. E essa é uma questão importante para todos nós. Porque talvez para muitas pessoas, acreditar em Deus seja apenas uma maneira de nos ajudar a lidar com algum problema, ou com um grande universo, ou talvez Deus é apenas uma muleta que eu tiro quando eu preciso. Então, para muitos, a crítica desses ateus faz sentido. Porque muitas pessoas acreditam em Deus apenas como uma maneira de uma fuga, algo para nos deixar mais confortáveis. Um Deus que é conveniente, um Deus que se adapta ao meu estilo de vida. Agora, olha para o texto que nós acabamos de ler, de Jeremias capítulo 10. Os profetas do Antigo Testamento fizeram uma crítica semelhante sobre a idolatria do povo. Eles zombavam dessas pessoas que tinham esses deuses convenientes. Esses deuses que eram confortáveis demais, que podiam ser controlados pelo desejo humano. E Jeremias capítulo 10 é uma crítica a esse Deus que é confortável demais, que muitos de nós criamos com as nossas imaginações. Um Deus controlável, um Deus domesticado demais. É um Deus que parece um animal que pode ser domesticado para nos servir, para fazer aquilo que a gente quer. Um Deus que pode ser controlado, pode ser mantido no seu devido lugar, e eu saco Deus, e eu pego Deus e uso Ele somente quando eu preciso. Um Deus que pode ser domado. E essa é a crítica de Jeremias capítulo 10. O profeta, ele zomba dessas pessoas que decoram e que enfeitam os seus deuses, para que eles sejam belos, para que eles sejam bonitos. E aí, no fim das contas, eles fixam esses deuses nas paredes para que eles não caiam. Essa é a crítica que ele faz no verso 3 e 4. Olha só, Jeremias 10, 3 e 4. Pois as práticas religiosas dos povos são inutilidade. Corta-se do bosque um pedaço de pau que é trabalhado com um machado pelas mãos do artífice. Eles o revestem com prata e ouro, firmam-no com pregos e martelos para que não caia. Aí olha o verso 5. São como um espantalho num pepinal. Não podem falar e precisam de quem os carregue, pois não podem andar. Não tenhais medo deles, pois não podem fazer nem mal e nem bem. Então Jeremias está dizendo, olha, esses deuses criados por essas pessoas, eles não podem falar, eles não podem ouvir, e eles precisam ser levados para lá e para cá. Por quê? Porque eles não podem andar. Verso 8, olha o que ele diz. Mas todos eles são insensatos e loucos, são instruídos por ídolos feitos de pau. Então Jeremias ele fica chocado com as pessoas que estavam se curvando diante dessas figuras sem vida. E nas palavras de Jeremias é isso que elas estavam fazendo. Elas estavam adorando uma fraude. Um ídolo que não podia andar, nem falar, e nem responder, e nem ouvir. E o resultado é que Jeremias chama eles aí no verso 8 de insensatos e loucos. Eles são estúpidos, sem conhecimento. E ele diz no verso 14 que eles são até envergonhados pelos ídolos. Olha só, verso 14. Todo homem é ignorante e não tem conhecimento. Todo fundidor é envergonhado pela imagem que esculpiu. Pois as imagens que funde são falsas e nelas não há fôlego. O que a gente consegue perceber aqui é que nem toda a ideia de Deus é uma ideia verdadeira de Deus. Nem toda a ideia que as pessoas têm de Deus reflete aquilo que a Bíblia revela sobre Deus, aquilo que o próprio Deus revelou a respeito dele mesmo. Então, quando os ateus, por exemplo, a gente está falando deles aqui, quando ateus rejeitam a Deus, talvez uma pergunta que a gente precise fazer é essa:
De que Deus eles estão falando? De qual Deus eles estão falando quando eles falam em Deus? De que Deus nós estamos falando quando nós falamos em Deus? Porque nem toda ideia de Deus é uma ideia verdadeira de Deus. Mas agora Jeremias ele vai nos mostrar o enorme contraste entre esses ídolos, falsos deuses, e o Deus verdadeiro. Olha o verso 6 e 7. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e grande é o poder de teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o temor, porque entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não existe ninguém semelhante a ti. Jeremias está nos mostrando agora que Deus, o Deus verdadeiro, é o grande rei, é o grande governante, e ele está mostrando que ninguém é como ele. Não existe ninguém que se compare ao Deus verdadeiro. Depois dos versos 10 a 13, olha o que ele diz. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra estremece diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua ira. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra, estes desaparecerão da terra e de debaixo do céu. Ele fez a terra com seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com a sua inteligência. Então ele está nos mostrando agora que Deus é o criador do universo e ele criou todas as coisas com a sua sabedoria e com a sua sabedoria ele governa sobre tudo. Inclusive as forças das tempestades estão sob o seu controle. Verso 13, quando ele faz soar o seu trovão, logo há tumulto de águas nos céus. Ele faz subir das extremidades da terra os vapores, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as forças da natureza estão debaixo do controle do Deus Criador. E aí no verso 14, a gente tem um versículo importante, que Jeremias ele nos mostra, na verdade ele nos adverte, que esse Deus conveniente e confortável que nós criamos com a nossa imaginação é uma armadilha. Adorar a um Deus, servir a um Deus que é menos do que o Deus verdadeiro revelado na Bíblia, nos prende numa vida de ignorância e loucura. Olha o que ele diz no verso 14. Todo homem é ignorante e não tem conhecimento. Todo fundidor é envergonhado pela imagem que esculpiu. E aqui a gente pode pensar não apenas em ídolos. A gente já tem falado bastante sobre idolatria, né? Os ídolos do nosso coração, porque ídolos não são apenas imagens fundidas de pedra, ou de madeira, ou de alguma outra coisa. Ídolos são aquelas coisas que nós levantamos no nosso coração e que tomam o lugar de Deus no nosso coração. A saúde pode se tornar um ídolo, o dinheiro pode se tornar um ídolo, os relacionamentos podem se tornar idólatras, os prazeres podem se tornar idólatras, e todas as outras coisas que Deus nos dá, que são boas, mas que podem se tornar ídolos dentro do nosso coração. E Jeremias está dizendo assim, olha, nós sempre somos envergonhados pela imagem que nós esculpimos, pelos ídolos que nós levantamos no nosso coração. Pois as imagens, olha o que ele diz, final do verso 14, pois as imagens que funde são falsas e nelas não há fôlego. Nenhum ídolo que nós levantamos no nosso coração pode nos satisfazer plenamente. Lá no Novo Testamento, Paulo ele vai se basear na mesma ideia, lá em 1 Coríntios 8. Ele vai dizer, olha, os ídolos não são nada. Apenas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 8, 5 e 6. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas,
e para quem existimos. Nós existimos para um único Deus. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Diante disso, eu gostaria de destacar aqui algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa pensar é isso, que se a gente permitir que as pessoas definam Deus da forma como elas pensam que Deus deve ser, ou da forma como elas acham que Deus deve ser, e não de acordo com a Bíblia, a gente vai ter que concordar que Deus de fato não existe. Porque cada um vai criar um Deus à sua imagem e semelhança. Não é mais Deus que nos criou a imagem dele. Nós criamos Deus de acordo com a nossa imagem, um Deus que é confortável e conveniente para cada um. Se isso é assim, Deus ele se torna apenas uma invenção da nossa imaginação. Imaginação que foi corrompida pelo pecado. Quando a gente fala em Deus, a gente não fala de um Deus qualquer, de um Deus produzido pela nossa imaginação. Quando a gente fala em Deus, a gente fala do Deus verdadeiro, Pai de Jesus Cristo e que foi revelado na Bíblia. A segunda coisa que a gente precisa pensar é a seguinte: Deus ele não pode ser embalado para se tornar mais confortável para cada um de nós. A gente precisa conhecer a Deus como Ele de fato é, transcendente, majestoso, infinito, eterno, o Deus que é amor, mas ao mesmo tempo um Deus que é justiça. Deus é aquele que salva, mas ao mesmo tempo Ele é também aquele que julga e condena. Então a gente precisa conhecer a Deus não de acordo com o que as pessoas acham que Ele deve ser, mas de acordo com aquilo que Ele nos revelou na Sua palavra. E isso nos leva a uma terceira reflexão. Nosso pensamento sobre Deus, todas as vezes que a gente pensa em Deus, o nosso pensamento não pode ser idólatra, porque esse é um risco que nós corremos. Quando nós pensamos em Deus, o nosso pensamento ele corre o risco de ser um pensamento idólatra. Por quê? Porque a gente tenta reduzir o Deus verdadeiro a um tamanho que nos convém. A gente tenta moldar e formatar Deus de um tamanho que se encaixe na nossa vida. Para que eu não precise mudar o meu estilo de vida, mas que Deus ele se adapte ao jeito que eu vivo. Um Deus que não exige transformação, um Deus que me permite viver do jeito que eu quero viver. É um Deus que a gente tira da cartola quando a gente está com algum problema e precisa resolver algum problema, e isso é idolatria. A gente criou um ídolo e não um Deus, a gente está servindo um ídolo e não um Deus verdadeiro. Nós criamos um ser em nossa mente e nós achamos que esse ser é o Deus da Bíblia. E aí a pergunta é, como que a gente pode fazer isso? Como que eu posso, na prática, embalar Deus, encaixotar Deus, colocar Deus numa caixa, domesticar Deus? Tem um livro, um cara chamado Robert Banks, ele traz algumas sugestões de como a gente pode empacotar Deus. Sempre quando a gente reduz a Deus, e ele traz vários exemplos. Por exemplo, Deus como um policial. Tem muita gente que acha que Deus é um policial que fica simplesmente rondando e olhando a vida das pessoas para ver se tem alguma coisa de errado ou não. Para levar para a cadeia, se precisar. Ou um Deus que é simplesmente essa é uma imagem comum, é um velhinho ranzinza que está lá em cima no céu, olhando para a gente aqui embaixo, e se alguém fizer alguma coisa errada, ele está lá para jogar uns dardos nas pessoas. Ou algumas pessoas reduzem Deus como um ser perfeccionista. Deus é um ser perfeccionista que gosta de tudo perfeito, que não gosta das coisas fora do lugar. Ou Deus como um Papai Noel, que vive para presentear os bons e punir os maus. E a gente pode pensar em vários. Deus como um mágico que a gente tira da cartola para resolver algum problema, e a lista não tem fim. Todas essas são maneiras da gente reduzir o Deus da Bíblia. E nós criarmos um Deus na nossa mente que se torna um ídolo, que é idolatria.
Diante disso, a pergunta então é como que a gente mantém a nossa ideia de Deus verdadeira? Como que eu posso manter o meu pensamento a respeito de Deus coerente com a Escritura? E aí a resposta é simples e direta. Nós precisamos voltar sempre para a Bíblia, para aquilo que a Bíblia diz. E principalmente a gente precisa olhar para Jesus Cristo. Frequentemente, diariamente, a gente precisa olhar para a vida de Jesus Cristo, para a pessoa de Jesus Cristo, para continuar ajustando a nossa visão de Deus. O próprio Jesus foi quem disse isso: aquele que vê a mim, vê o Pai. Se vocês querem conhecer o Pai, olhem para mim. Então nós precisamos olhar para Jesus para a gente continuar diariamente ajustando a nossa visão, o nosso pensamento a respeito de Deus. O conhecimento correto de Cristo, de acordo com a Bíblia, é capaz de destruir todas as ideias tortas e convenientes a respeito de Deus que nós criamos com a nossa mente. E a Bíblia ela vai nos mostrar um Deus que é muito mais generoso, que é muito mais santo, muito mais belo e muito mais terrível do que nós jamais sonhamos. O Deus que fez todas as coisas, o Deus que nos salvou em Jesus Cristo, é um Deus que nos chama a prestar contas diante dele e é um Deus que não nos deve nenhum favor. Não há nada e nem ninguém que se compare a ele. Olha o que Jeremias escreve no versículo 10, Jeremias 10, 10. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra estremece diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua ira. Olha o Deus que está sendo revelado aqui em Jeremias 10. Um Deus que é vivo, que é o Rei eterno, que toda a terra treme diante dele e que as nações não podem suportar a sua ira. E ao mesmo tempo, a Bíblia ela nos apresenta um Deus que assume a nossa humanidade. Um Deus que em Cristo ele vem até nós, em meio ao nosso caos, em meio a toda dor, em meio ao sofrimento desse mundo corrompido. E a Bíblia vai nos dizer que Cristo se torna obediente até a morte e morte de cruz, e ele carrega no nosso lugar o fardo que nós deveríamos carregar. Ou seja, o que nós temos aqui não é um Deus que só serve para resolver alguns problemas pessoais. Deus ele não é um Deus que serve apenas para nos dar uma ajuda temporária quando nós precisamos, ou a nos ajudar a vencer na vida. Deus ele é aquele que nos restaura. Em Cristo, ele nos restaura para a gente conhecer a Ele, para a gente amar a Ele. E para que Ele seja o Deus que Ele realmente é para nós. O Deus que realmente é revelado nas Escrituras. Então, conhecer ao Deus em Jesus Cristo nos liberta dessa prisão idólatra dos nossos desejos projetados. Conhecer a Deus em Cristo destrói os ídolos que nós criamos com a nossa mente, essa visão torta de Deus que nós temos, esse reducionismo que nós fazemos a respeito de Deus. Quando nós conhecemos a Deus em Jesus Cristo, isso nos leva à verdadeira adoração. O próprio Jesus disse isso em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu quero colocar duas coisas para a gente terminar. Primeira coisa, a gente precisa admitir a capacidade que a gente tem de distorcer Deus, e de reduzir Deus, e de tornar Deus um ser domesticado para satisfazer os nossos desejos. E a segunda coisa, reconhecendo isso, a gente precisa se comprometer a conhecer a Deus por meio de Cristo.
Conhecer a Deus do jeito que Ele é revelado na Escritura. Ser cristão, e eu acho que foi Jonas Madureira que escreveu isso num livro dele. Ele diz assim que ser cristão não é seguir a Jesus de qualquer jeito. Ser cristão não é seguir a Jesus do jeito que você acha que Jesus gostaria de ser seguido. Ser cristão, ser discípulo de Jesus, é você seguir a Jesus do jeito que Ele disse que Ele quer ser seguido. Então a gente precisa conhecer a Cristo, conhecer aquele que nós dizemos que cremos e permitir que Ele seja o Deus verdadeiro na nossa vida, mesmo que isso nos tire da zona de conforto. Mesmo que isso signifique que você tenha que mudar o seu estilo de vida. Porque não é Deus que precisa se encaixar ao meu estilo de vida, sou eu que preciso me encaixar ao jeito de Deus. E eu preciso permitir isso, mesmo que isso não seja nada conveniente para nós. Não seja nada confortável. Mas de acordo com a Bíblia, é o único caminho que nos leva à vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Eu quero orar nesse momento, e a gente já está terminando a nossa reunião, nosso culto. Quero agradecer a todos que participaram até aqui, todos que estão aí online, e dizer que terça-feira a gente volta para o nosso pequeno grupo online. A gente tem estudo bíblico na terça-feira, às 8h30 da noite, tá bom? Participe e compartilhe aí. Vamos orar nesse momento, eu vou orar, impetrar a bênção e a gente está encerrando a nossa reunião. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Pai querido, nós te agradecemos muito, ó Deus, por esse tempo de adoração, tempo precioso que o Senhor nos permite passar junto com os nossos irmãos, mesmo que à distância, mas reunidos em uma só fé, em um só Espírito, ao redor de uma só palavra, adorando ao único Deus verdadeiro. Ó Deus, nos abençoe, fortalece-nos, ó Pai, para essa nova semana que se inicia. Que a Tua bondade seja sobre nós, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa saúde, abençoe a nossa família. Deus, tudo que nós temos para fazer nessa semana, que nós possamos fazer motivados, encorajados e supridos pelo Senhor. Que nós possamos diariamente olhar para a Tua palavra, olhar para Jesus Cristo, para ajustar a nossa visão do Senhor. E que o Senhor seja, ó Deus, o Deus verdadeiro nas nossas vidas. Retira de nós toda a idolatria. Não permita que a gente reduza o Senhor a um Deus conveniente e confortável para nós. Mas que dia após dia, por meio do Teu Espírito, que nós possamos ajustar a nossa vida e seguir o Senhor do jeito que o Senhor quer ser seguido. Fica conosco, ó Deus. Nos abençoe, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenham uma boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima.